Diga aleluia, igreja. Diga glória a Deus. Vai tomando o teu assento em nome de Jesus. Procure não conversar. Você tem a eternidade para compartilhar com a pessoa que está do teu lado, amém? É por isso que estes próximos minutos nós nos dedicaremos somente a Jesus Cristo. Então não converse mais com a pessoa que está do teu lado. Você que está em pé, tome o teu assento em nome de Jesus. Deixe apenas os intercessores. Quero convidar todos que ainda estão lá fora para tomar o seu assento. Em nome de Jesus, aleluia. Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Se você está feliz por estar aqui agora, você está no caminho certo, amém? Ontem nós fomos tremendamente abençoados no culto de filho para filho, onde eu, como pai, literalmente me senti muito orgulhoso. Pude ver meus 3 filhos, aqui nesse altar pregando a palavra de maneira intensa. Ontem eu fui muito agraciado por Deus, não só por ver meus filhos pregando aqui a palavra viva e eficaz, que liberta, que cura, que restaura e transforma, mas pelo fato de compreender a verdade que Deus manifestou através da vida desses 3 jovens ontem. Queridos, muitos ainda não se deram conta, muitos ainda não perceberam, mas a palavra de Deus é a luz para os nossos pés, é a lâmpada para os nossos caminhos, é a palavra de Deus que abre os nossos olhos, é a palavra de Deus que derrama o bálsamo em nossas feridas, que sara nossas almas, que anima o nosso espírito. É através da palavra que o Espírito Santo de Deus alinha as nossas mentes. Através da palavra, o Senhor Jesus opera os seus milagres no meio de nós. Se você entende isso, diga amém. Amém. Se você ainda não entende, não tem uma clareza, se você ainda é daqueles que não consegue se concentrar na hora da palavra, deixa eu te falar uma coisa: o reino de Deus é conquistado pelo teu esforço. Você só vai conquistar o reino de Deus quando você se esforçar para compreender o que Deus quer te falar. Então eu gostaria de pedir para você hoje, se esforce, receba essa palavra, receba a direção que Deus vai trazer para a tua vida essa noite, querido. Você não veio aqui para cumprir um ritual, você não deixou o conforto da tua casa, ou interromper os compromissos no qual você estava envolvido, com a tua família, com amigos, alguns com trabalho, para vir aqui hoje e não mudar nada na tua história. Deus quer falar contigo essa noite. Se você está pronto para isso, diga amém. Amém. O reino de Deus é conquistado pelos aqueles que se esforçam, diga aleluia. Aleluia. O tema da palavra de hoje: visão do céu, paz na terra. Repete assim comigo: visão do céu, paz na terra. Fala assim: se eu tiver a visão do céu,
verei a paz na terra. De verdade, quem fica feliz aí ao ver os jornais de TV, só informar sobre violência e dor? Quem sente um entusiasmo no coração ao ver cenas de bombas explodindo, matando pessoas, mutilando, ferindo, separando famílias, causando dor? Quem aí se sente eufórico ao ver agressões? Hoje às 6 horas da manhã, eu fui acordado por uma briga de casal na minha vizinhança. A minha janela do quarto dá bem de frente para a casa de um vizinho, e foi um alvoroço, foi uma confusão, uma briga de um casal. E quando eu acordei assustado com aquele barulho. Eu levantei, olhei na janela e nem perdi meu tempo em ver aquilo. Eu me prostrei de joelho ali no meu quarto e liberei decretos no mundo espiritual. Falei: Senhor, eles não estão brigando porque estão drogados, estão bêbados ou estão com uma crise de ciúmes. Eles estão brigando porque o inferno está tendo legalidade para agir na vida deles. Eu peço perdão, Senhor, pelas atitudes dele, mas vem com o fogo da tua glória e aplaca essa situação, remove essa crise, traz o teu espírito sobre esse casal. A briga demorou mais uns 10 minutos e logo se acalmou. Aí eu consegui dormir novamente. Ninguém se alegra com guerra, ninguém se alegra com brigas, com mortes, com violência. Se tem alguém aqui que está se alegrando com algum tipo de violência, a gente precisa conversar. Você vai para o próximo encontro com Deus e nós vamos passar um prumo em você, porque o Espírito Santo, quando ele entra, ele planta sementes, e uma dessas sementes plantada pelo Espírito, que é a presença de Deus em nossa vida, é paz. Hoje Deus te trouxe aqui porque ele vai derramar um colírio espiritual nos teus olhos, para que você queira a paz na terra, que é uma promessa de Deus para as nações. Diga aleluia. Pastor, e o que isso tem a ver com a minha vida? Tudo. A guerra que está acontecendo lá do outro lado do mundo tem a ver com você aqui, porque talvez quem está na guerra lá do outro lado do mundo não tem a mesma oportunidade que você está tendo agora, de estar dentro da casa de Deus, sendo ministrado pela palavra. Quem está do outro lado do mundo, ou até mesmo aqui na vizinhança, passando por um momento de caos, de guerra, talvez não teve a oportunidade que você está tendo agora, de se esforçar para ouvir a voz de Deus. Quem está na guerra, não ouve a voz de Deus, está ouvindo a voz do mundo, a voz da carne, a voz do inimigo. Quem está na igreja, se esforçando para ser igreja, está ouvindo a voz de Deus. Diga aleluia. Isaías capítulo 2, versículo de número 2. Isaías 2, 2. Está escrito: nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Nos últimos dias, eu acredito, querido, que nós estamos vivendo esse tempo. Se formos analisar a história da humanidade, nós podemos ver que o caos sempre esteve presente, e sempre há sinais que apontam para a volta de Jesus. Mas nos últimos dias, a coisa parece que é mais intensa. As famílias
parece mais com uma arena de gladiadores. O relacionamento entre pais e filhos parece mais aquele jogo de videogame, Call of Duty. Tiro na cabeça. A gente sai no trânsito e as pessoas se esquecem que o objetivo dela é chegar seguro para onde ela está se dirigindo. As pessoas disputam uma corrida, é um mata-mata, e algumas vezes elas não se importam em destruir para conquistar coisas banais. E nos últimos dias o profeta Isaías fala: o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Acima das colinas mais altas, é aí onde é estabelecido o monte do Senhor. O trono de Deus está nas alturas, e por estar nas alturas, ele tem uma visão do alto. Deus tem uma visão do alto em relação a nós. Quem vê por cima, quem olha do alto, tem a plenitude no que enxerga. Quem enxerga de cima para baixo, vai enxergar detalhes que muitas vezes a pessoa que está aqui embaixo não vai enxergar. Quem vai por cima, meu irmão, chega mais rápido, sim ou não? Vamos imaginar uma viagem de avião daqui até Brasília. 1h15, 45 minutos em média, 1 hora, depende do avião. De carro, 12 horas, se não parar muito. Eu sei disso porque esse tem sido o meu trajeto nos últimos tempos. Uma viagem de carro, 1.100 quilômetros, 12 horas. Uma viagem de avião por cima, 1 horinha. Quem enxerga, quem está no alto, tem privilégios que quem está embaixo não possui. Isaías capítulo 6, versículo 1 está escrito: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Deus tem a visão plena, porque o seu trono está estabelecido no lugar mais alto de todos, e é de lá que Ele nos observa, por cima, nos detalhes que não possuímos. Deus, por estar nas alturas, Ele chega mais rápido do que nós que estamos aqui embaixo. Diga aleluia. No Salmo 121, o rei Davi afirma: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o socorro? De onde me vem o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Querido, Deus tem uma visão do alto, não é porque geograficamente Ele está posicionado acima de nós. Deus tem a visão do alto, porque o seu trono de poder é estabelecido acima de nós. Deus tem uma visão do alto por causa da sua majestade e poder. Quem entende isso, diga amém. E quando Davi, quando Isaías declararam a respeito do trono, a respeito das alturas, eles estavam se referindo exatamente sobre a majestade de Deus em nossas vidas. E Davi afirma: eu olho para o alto e me pergunto, de onde me vem o socorro? Davi escreveu esses salmos, porque era comum, queridos, no caminho do povo para a nação de Israel, quando iam adorar, quando iam entregar um sacrifício, era comum as pessoas andarem naquela nação e verem nos altos dos montes, das colinas, altares levantados a todos os tipos de deuses.
Então, quando Davi olhou para o alto de uma colina e viu que tinha um altar a Baal, ele perguntou: eu olho para os montes e me pergunto, de onde vem o meu socorro? E o que ele responde? O meu socorro vem do Senhor, que está acima das colinas, que fez os céus e a terra. O nosso olhar, queridos, voltado para os montes, voltado para um altar que estabelecemos, não vai trazer provisão. O nosso olhar voltado acima dos montes, voltado para o céu, voltado para Deus, isso sim faz a nossa vida ser transformada. Se você entende isso, diga aleluia. Davi tinha visão do alto, os seus olhos estavam focados em Deus. Isaías novamente afirma, 40:31, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Sabe o que significa esperar no Senhor? É pôr em prática a promessa, que você vai alçar voos altos além das alturas naturais. Esperar no Senhor, queridos, é ter um entendimento que você pode voar acima das nuvens, que você pode alcançar lugares bem mais altos que as nuvens. Deus quer gerar dentro de você uma visão para olhar para o alto. Por quê? Porque aquele que vê de cima enxerga mais longe. Se você tiver uma visão como a visão dos céus, você não vai ficar preso ao vale. Se você está olhando de baixo e olhar os horizontes, a tua visão é limitada. Mas se você for para um lugar alto e fixar teu olhar no horizonte, você vai enxergar muito mais além. Se você está entendendo isso, diga aleluia. Então, quando Deus te pede para se esforçar, para compreender, para absorver a palavra, é porque Ele quer curar os teus olhos, carnais e espirituais. Ele quer fazer você ver mais longe, porque aquele que vê mais longe, não fica preso aqui no território somente, mas expande o seu raio de alcance para a conquista. Gênesis 3,14, Deus fala para Abraão: da onde você está, erga os teus olhos e veja a terra que eu hei de dar como herança. Deus diz para Abraão: ergue os teus olhos. Deus estava falando para ele: veja, do alto para baixo, do leste para oeste, do norte para sul, onde você enxergar eu vou te dar por herança. Sabe o que Deus está falando para você hoje? Levanta teus olhos, porque onde você enxergar é o teu direito de herança. Os teus olhos te dão um poder de alcance muito maior do que as tuas mãos podem alcançar. As nossas mãos são limitadas ao tamanho dos nossos braços, aos nossos movimentos. Eu posso alcançar até aqui, mas meus olhos estão contemplando a muitos metros à frente. Deus quer, querido, mudar a tua história, ampliando a tua forma de ver as coisas. Deus quer fazer você olhar além do que você está enxergando. Quando Jesus entrou em Jerusalém, sentado no lombo de um jumentinho, pela porta principal, a Bíblia fala que uma grande multidão o ovacionou, o recepcionou. A multidão com ramos de palmeiras nas mãos, clamavam e declaravam, que está escrito em Mateus 21:9, olha só o que está escrito aqui, vamos ler. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou pela porta formosa da cidade de Jerusalém, aquela multidão o ovacionou e disse: Hosana nas alturas. Eles tinham em Jesus a visão do que ele era filho de Deus,
que ele era bem-vindo porque estava sendo enviado pelo Senhor. Hosana nas alturas. As pessoas estavam com o discurso do céu, porque reconheciam Jesus, mas a visão delas não era do céu, a visão delas era aqui da terra. Muitas vezes a multidão está assim, meu irmão, reconhece Jesus nas alturas, mas fazem isso com a visão terrena. Muitas vezes você reconhece que Jesus é o Filho do Rei, Ele é o ungido de Deus, o Cristo. Muitas vezes você o adora, muitas vezes o teu discurso parece ser um discurso do céu, mas não condiz com a forma que você está enxergando. A multidão olhou para Jesus e o ovacionou, o reconhecia como enviado de Deus, e clamou hosana nas alturas, porque queriam que Jesus reinasse sobre eles, não na eternidade, mas naquele momento. A nação de Israel era escrava de Roma, os romanos dominavam o mundo existente naquela época, e o povo de Deus mais uma vez era escravo. Então, quando eles viram ali as escrituras se cumprindo, que o Salvador entraria pela porta formosa, seria ovacionado pela população, sentado no lombo de um jumentinho, eles falaram: é o rei que Deus mandou. Ele vai reinar, ele vai declarar, e como Moisés, realizar prodígios e sinais do céu, e vai nos libertar do Império Romano. O discurso deles parecia ser do céu, mas não era, porque a visão deles estava focada para os seus problemas aqui no momento. Hosana significa: salva-nos, Senhor. Não adianta, meu irmão, ter discurso do céu, se teus olhos estão voltados para a terra. Hosana nas alturas, ó Jesus. Salva-nos, Senhor. A salvação que vem das alturas está entrando pelas portas da minha casa, da minha vida. Salva-me, Jesus. Mas que tipo de salvação você quer? Qual tipo de salvação você espera de Deus quando clama hosana nas alturas? Deixa eu falar uma coisa: a tua visão de Deus determina a sua salvação. A vida tem altos e baixos. Quem sabe disso? Pergunta para a pessoa que está do teu lado aí. Fala assim: você sabia que a vida tem altos e baixos? Quem sabe disso? É por isso, queridos, que nós precisamos de fé, fidelidade, constância, intensidade no nosso relacionamento com Deus. As pessoas se aproximam de Deus buscando nele soluções para os seus problemas daqui da terra, mas Deus não se agrada quando nós buscamos a Ele pelo que Ele pode fazer. Deus se agrada quando buscamos a Ele pelo que Ele já fez através de seu Filho Jesus. A visão que você tem de Deus determina o tipo de salvação que você procura. Fala assim comigo: constância, intensidade no meu relacionamento com Deus. Quem quer constância no seu relacionamento com Deus, diga aleluia. Quem deseja intensidade no seu relacionamento com Deus, diga amém. Quem aqui acha que é intenso no seu relacionamento com Deus, levanta a mão. Não é para mim ver não, é para Ele ver. Deixa eu mostrar para você na Bíblia do que a gente precisa. Não é pecado, meu irmão, reconhecer que você é frio, reconhecer que você é interesseiro, reconhecer que você espera de Deus bênção. Não é pecado. O pecado é permanecer frio, interesseiro e atrás de bênção. Quando você vem para um culto como esse no dia de domingo,
e você fala, Senhor, fala comigo, ou você é desafiado logo de início a se esforçar para entender a palavra, você tem que entender, Deus quer mudar alguma coisa em você. E algumas vezes é a intensidade do relacionamento. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Alegro-me grandemente no Senhor. Alegro-me em quem? Porque finalmente vocês resolveram o seu interesse, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente. Fala assim comigo, contente. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome. Tendo muito ou passando necessidades. Essas palavras, queridos, do apóstolo Paulo, nos exorta para começarmos a definir qual é o tipo de alegria que nós temos. O que nos alegra? E essas palavras de Paulo são muito sábias, são muito profundas, são palavras realmente inspiradas por Deus, que operam maravilhas e transformam até hoje. A prova disso é que a tua vida vai ser transformada através dessa palavra. Diga amém se você recebe. O apóstolo Paulo, meu irmão, para quem não sabe, antes de ver Deus face a face, de encontrar-se com Jesus, de se converter, ele era um perseguidor religioso, jogava pedra no crente, literalmente, caçava, perseguia, um homem bem sucedido na sociedade que vivia, um homem de muitas posses, rico, conhecido, respeitado, um homem que tinha autoridade. Mas no dia que ele encontrou-se com Jesus, queridos, a casa caiu. Espera aí, pastor, o cara era rico, respeitado, tinha um status. Depois que encontrou com Jesus, a vida dele piorou? Nos olhos daqui da terra piorou. Mas nos olhos lá de cima, meu irmão, ó, mudou tudo. A forma que você olha para Deus e o seu agir determina a salvação que você vai viver. Paulo deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Os que eram amigos e o respeitavam, passaram a lhe perseguir. O seu nome, que abria portas, passou a ser usado para fechar portas. Tudo isso por quê? Porque ele decidiu ser um pregador da palavra de Deus. Porque ele decidiu ser aquilo que Jesus viu nele. Fala assim comigo, se você tiver coragem. Eu quero ser o filho que Jesus vê em mim. Diga amém. Daí quando nós vimos Paulo falar que já aprendeu a se adaptar e que tem alegria no Senhor, tanto quando está com muito ou quando está com pouco, quando está bem alimentado ou quando está passando fome, quando está em paz ou está sendo perseguido, a palavra dele é uma só: a minha alegria não vem no estado que eu me encontro, mas a minha alegria vem do Senhor. Daí a gente fala assim, puxa, ele deve ter aprendido com as situações de opressão que passa. Afinal de contas, sofrimento ensina. Alguém aí já aprendeu com sofrimento? Sim ou não? Quem não sofreu ainda na vida? Tu vai sofrer. Querido, mas o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante. Não é as circunstâncias que dão visão de Deus para nós. Não pode ser a provação que nos faz olhar para Deus e se sentir seguro.
O professor de Paulo, meu irmão, não foi as dificuldades, não foi a riqueza, não foi a necessidade, não foi a liberdade, não foram as prisões romanas. O professor de Paulo é o mesmo que está aqui hoje, que se chama Espírito Santo de Deus. É o mesmo professor, meu irmão, que se você se esforçar, vai te ensinar a olhar para Deus, ignorar as circunstâncias que você está vivendo. Que circunstâncias são essas, pastor? Os sobes e desces da vida. Eu estou muito feliz porque eu estou bem. Se você está muito feliz porque você está bem com as circunstâncias, na hora que você estiver em baixa, com percas, com dificuldades, qual vai ser teu estado? Triste. Fala assim comigo: as circunstâncias, os sobes e desces, não pode definir a minha alegria em Deus. Quem está se esforçando para aprender aí, diga aleluia. Posso continuar ou você não está gostando? Gostando ou não, eu vim aqui para um objetivo e vai se cumprir. Deus vai derramar um colírio nos teus olhos e você vai ver o céu. Aleluia! Quem quer notícia boa aí? Então deixa eu dar. Devemos aprender a administrar nossa prosperidade. Deixa eu te dar uma boa notícia. Devemos aprender a administrar a nossa prosperidade. Porque administrar a miséria tu já sabe. Sim ou não? Sim. Pindaíba, está cheio de pós-graduado aqui. Sim ou não? Então, meu irmão, se Deus está falando para você se esforçar para aprender a palavra, porque você vai ter que aprender a administrar a prosperidade, no mínimo, Deus quer te prosperar. Agora, se você fica aí, será? Sei não, duvido. Então exploda, morra e vá para o inferno. O foco da cruz de Jesus foi trazer vida e salvação. Deus não está preocupado, meu irmão, com o que você pensa da cruz. Deus quer saber se você aceita a cruz. Eu não acredito. Então, filho, não sou eu que estou condenando. Não achem que é o pastor Wagner que está mandando você para o inferno. É as palavras de Deus que falam. Todo aquele que crê, for batizado, será salvo. Aquele que não crê, não for batizado, será? Vai ser o quê? Está escrito na Bíblia. Esse pastor exagera. Posso até exagerar, mas não estou mentindo. Quem entende isso, diga aleluia. Por que nós precisamos aprender a administrar a nossa prosperidade? Porque tem pessoas, meu irmão, que tem um discurso no céu, mas os seus olhos são da terra. Posso falar? Quando está tudo bem, está todo mundo feliz. Amam a Deus. Hosana Jesus nas alturas. Mas se faltar dinheiro, meu irmão, imagina o que acontece. Quando o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a adaptar-me e a minha alegria está no Senhor, tanto no muito quanto no pouco, ele quer dizer que a nossa alegria não está condicionada a ter ou possuir, a nossa alegria é pelo que Jesus já fez, não é pelo que Ele pode fazer. Então tem pessoas que amam a Deus, que têm um discurso bonito, que buscam e falam, eu sou fiel, até está no muito. Até está aqui, mas se como uma montanha russa, a vida deu uma baixadinha, depressão, pedra na cruz, cuspe na cara de Jesus, Deus não me ouve, Deus não gosta de mim, por que Ele permitiu que eu perdesse tudo? Quem está entendendo fala misericórdia. Tem outros que são o contrário, que quando estão na pindaíba, e quando estão lá no fundo do poço, não perde um culto. Chora copiosamente, adoram a Deus, desejam a presença, que é uma maravilha, que Deus fala, meu Deus, Deus até apela para Ele mesmo, fala, meu Deus,
Esse meu filho é profundo, é intenso, não pode viver uma vida de miséria. Daí Deus dá ordem aos seus anjos e fala: abençoa. O cidadão pega a bênção e nunca mais. Está faltando um emprego? Chora e adora a Deus, que é maravilha. Casamento está abalado ou quer se casar? O joelho chega a ficar com aquela marca de... Tem alguém doente ou está doente? Deus, eu quero, é direito meu, eu preciso. Daí Deus dá um emprego, some dos cultos. Por quê? Estou muito cansado, não posso, estou trabalhando demais, preciso pagar minhas contas. Deus sabe o que é, pastor. Deus sabe. Ele entende, mas não aceita. E o casamento? Eu sou solteiro. Cadê o solteiro aí? Presta atenção. Eu quero casar, eu quero ser feliz, eu quero viver o tempo da maravilha, eu quero ser fiel a Deus com a minha esposa ou com o meu esposo. Casou? Para de adorar Jesus e começa a adorar o cônjuge. Se o marido fala: hoje eu não vou para o culto, também não vai. Se o marido fala: eu não vou mais para a igreja, a mulher também desiste. A tua alegria está onde, filho? E o que está doente? O que está doente vem se arrastando, vem com 200 graus de febre, não é nem mais 39, é 200. Vem com moleta, cadeira de roda, vem igual o doutor Chapatinho com aquela sacola de remédio. Vem para a igreja, está doente, se arrasta, recebe a cura. Eu preciso curtir a vida. Deus saudável, eu não tenho todo culto todo domingo. Isso é para doente, eu tenho vida, eu vou viver. Fala assim: misericórdia. E aqueles que estão nas dívidas? E os que estão nas crises dos relacionamentos? Meu irmão, a tua alegria não pode estar nas coisas, nas situações, no sobe e desce da vida. A tua alegria tem que estar acima, no monte, que é lá que está estabelecido o trono da glória de Jesus. Se a tua alegria em servir está na presença de buscar e adorar a Deus, está nas circunstâncias, na primeira crise ou na primeira bênção que você receber, você desiste. Não é só na crise não, é na bênção também. Sabe como é que você tem que ser? Posso falar? Posso ou não? Vocês estão se esforçando para aprender essa palavra? Abacuque capítulo 3, versículo 17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitona, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha... Onde é que está a tua alegria? Pastor, perdi um emprego. E aí, filho, acabou o mundo? Era a última empresa? Era a última porta? Levanta a cabeça, vamos trabalhar. Minha esposa, meu esposo me abandonou, foi embora. E aí? Eu vi uma vez a minha mulher, fiquei com medo. Ela falou: viúva é o que morre. Eu falei: amor. Ela falou: filho, não morre não. Ela estava brincando, né, amor? Era brincadeira, não era? Fiquei preocupado agora, gente. Eu sei que é brincadeira dela. A minha alegria não está nela, a minha alegria está em Jesus. Aleluia! A nossa alegria deve estar no Calvário, meu irmão. A nossa alegria tem que estar acima de tudo em Deus, porque senão você vai se abater no momento da crise. Ou você só vai servir a Deus quando tiver tudo calmo.
É isso que faz as pessoas desistentes. Eu vou me converter, eu aceitei Jesus porque eu preciso muito de uma solução na minha vida. É muita crise. Dá uma olhada aqui nesse banner. Está vendo o cidadão lá nas alturas, olhando acima das nuvens? Está de braço levantado. Imagina a alegria dele nessa visão. Está feliz da vida. Mas se a alegria dele não estiver focada em Deus, o dia que ele pisar aqui nesse vale, que está cheio de cadáver, de caveira, de ossos, de destroços, o que ele vai fazer? Não, Deus não gosta mais de mim, me levou para ver de alto, agora eu estou me permitindo ver aqui de baixo. A tua alegria tem que estar em Deus, a presença é tudo, não importa a tempestade que você passa, diga amém. A alegria de quem é Jesus, por isso nós o desejamos. João capítulo 2, versículo 2 está escrito: Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Aqui está falando das bodas de Canaã. E nós sabemos, querido, essa passagem que diz a respeito de um casamento. Um homem e uma mulher que estavam muito felizes, decidiram se casar. Convidaram os amigos, e a Bíblia fala que a mãe, a família, Jesus e seus discípulos estavam inclusos nos convidados. E nessa passagem fala que no terceiro dia da festa acabou o vinho, só ficou a água, e a tristeza começou a se abater. Então Jesus, a mãe de Jesus pediu aos servos que levassem para Jesus água de talhas que estavam ali paradas, e Jesus fez o quê? Olhou para as talhas e falou: leva para o mordomo. Queridos, aquela água que estava ali sem muita utilidade, se transformou no primeiro milagre de Jesus, e naquele casamento foi uma alegria todos os dias da festa, e eu acredito que por Jesus estar presente naquele casamento, se perpetuou aquela felicidade, aquela alegria todos os dias, até que a morte os separou. Mas o que nos chama a atenção aqui, meu irmão? Esse casal de noivos, não esperavam por Jesus um milagre, eles queriam presença. Eles não convidaram Jesus, porque Jesus podia resolver os problemas no dia da festa. Jesus podia fazer um milagre caso algo desse errado. Eles convidaram Jesus porque gostavam de Jesus. Como eu posso provar isso? A Bíblia fala que até aquele dia Jesus ainda não havia se manifestado com o poder de Deus aqui na terra. A Bíblia fala que ali naquele casamento foi efetuado o primeiro milagre de Jesus. Os noivos não tinham bola de cristal. Vamos chamar Jesus, porque se ele estiver no nosso casamento, qualquer problema que surgir, ele resolve. É assim que você quer Jesus no teu casamento, meu irmão? Então deseje Jesus pela presença, não deseje Jesus pelo que ele pode fazer, mas pelo que ele já fez na cruz do Calvário. Diga aleluia. O milagre é fruto do desejo pela presença. Fala assim: o meu milagre é fruto do meu desejo pela presença. O quanto você deseja Jesus? Entenda uma coisa: você não pode desejar a presença de Jesus por causa de um milagre. O milagre vai ser a consequência, não pode ser o foco. Quem entende isso, diga amém. Amém. Fala assim: aleluia. Aleluia. Sabe por que você está entendendo? Porque você está se esforçando, sim ou não? Mateus 14, 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ao teu encontro por sobre as águas. O contexto desse versículo que lemos, relata que Pedro e os outros discípulos estavam numa travessia, no meio do mar, no mar da Galileia, e o seu barco naquele exato momento estava sendo assolado por uma forte tempestade. Então no meio da tempestade, o barco sacudindo, eles viram Jesus andando sobre as águas. E o que eles tiveram? Medo. Eles estavam no meio de uma tempestade muito forte, mas Pedro olhou de longe e falou: peraí, é Jesus. E qual foi a reação de Pedro? Ô Jesus, deixa eu ficar pertinho de você. O que Jesus falou? Venha.
E quem foi o único homem depois de Jesus que andou sobre as águas? Quem? Sabe por quê? Porque quando Pedro, no meio de uma tempestade, viu a presença, ele falou: Jesus, eu quero ficar perto de você. Mas ele poderia fazer o que a maioria de nós faria. Jesus, dá para parar a tempestade? Muitas vezes, queridos, a nossa visão de Jesus é o solucionador de problema, é aquele que vai remover a tempestade. Mas Pedro aqui, meu irmão, foi o único homem que andou pelas águas, porque a sua presença, a sua alegria estava na presença, e não a sua tristeza não estava condicionada ao problema. Você está triste? Por quê? Ontem eu estava aqui atrás, reunido com os discípulos, e com algumas crises. Pastor tem crise, sabia? Não olha para o teu irmão, porque você vai falar: você é a crise do pastor? Na verdade é, mas não precisa falar assim para ele. Eu falei para os discípulos: meu coração está apertado, eu estou triste com alguma coisa. Eu falei isso 3 vezes. Eles pararam, olharam, eu fiquei calado, eles continuaram a conversa, eu falei: graças a Deus. Por quê? Porque eu estava triste, mas nem sabia por quê. Sabe por quê? A tristeza, ela vive batendo na porta do nosso coração para entrar. Se você ignorar, meu irmão, ela vai embora. Eu falei: a minha alegria ou a minha tristeza não está condicionada à situação, se está tudo bem, se está calmo, se tem tempestade ou não. A minha alegria ou a minha tristeza está condicionado com a minha distância de Jesus. Eu estou perto de Jesus, eu estou feliz. Eu estou longe, eu tenho que no mínimo ficar muito triste. Quem entende isso, diga misericórdia. A presença de Jesus, meu irmão, a tua distância de Jesus tem que determinar o teu estado. Ah, pastor, mas a casa está caindo, é muito problema, é muita dificuldade. Larga os problemas, filho de Deus, abraça Jesus e avante. Larga os problemas, meu irmão, e se agarra com Jesus. A visão que você tem vai determinar a tua salvação. O aborto, a murmuração é o aborto da presença. A murmuração, a tua reclamação, faz a presença se afastar. Fala assim: meu Deus. É verdade. Deus se irou, meu irmão, no meio do deserto com a reclamação do povo, a ponto de chamar Moisés para conversar e falar: Moisés, não dá mais. A reclamação do povo ira tanto Deus, que Deus olhou para Moisés e falou: parei, desisto. Eu não vou mais. Eu vou mandar um anjo, porque eu sou Deus, e quando eu dou a palavra, eu não volto atrás. Eu vou mandar um anjo para levar todos vocês em segurança para a terra prometida. Mas daqui para frente eu não vou mais com esse povo murmurador. Só que Moisés, meu irmão, era como Paulo. Não foram as circunstâncias de dor, de alegria, de riqueza, de pobreza, de miséria, que definiram a sua experiência com Deus, ou a sua alegria. Moisés viveu 40 anos como um príncipe nos palácios do Egito. Respeito, regalias, muito luxo. Depois desses 40 anos, ele fugiu para o deserto. Ele foi para o vale. E o que ele encontrou lá foi algo parecido com aquela parte de baixo ali. Comparado ao que ele tinha no Egito, ele começou a trabalhar, ele começou a servir o seu sogro, cuidando de suas ovelhas. Ele passou 40 anos de trabalho duro. Mas não foram as circunstâncias que ensinaram Moisés. Assim como Paulo, Moisés aprendeu a conviver com Deus, porque no dia que ele teve um encontro face a face com o Senhor, lá na sarça ardente, ele mudou. Ele falou: pode vir chuva de pedra, a minha alegria está no Senhor. Pode cair ouro em pó no meu colo, a minha alegria vai estar no Senhor. Quem entende, diga aleluia. Aleluia. E quando Deus falou para Moisés: eu não vou mais, daqui para frente eu vou mandar um anjo e ele vai resolver todos os problemas de vocês, porque Deus falou: eu não aguento mais ouvir a murmuração desse povo ingrato. Sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, o negócio é o seguinte:
Antes de falar o que Moisés falou, deixa eu perguntar para você. Se Deus fala para você, a partir de agora, eu vou te dar um anjo para resolver todos os teus problemas e levar para a terra prometida, você ia se alegrar ou ficar triste? Meu irmão, a maioria aqui ia ficar feliz da vida. Ah, Deus falou que agora a gente está no deserto, nesse sofrimento, nessa secura toda aqui, isolado do mundo. Deus vai mandar o anjo, vai nos tirar do vale, nos levar a salvo para a terra prometida. Meus problemas vão ser resolvidos agora. Feliz da vida. Só que Moisés tinha aula com Deus, com o Espírito Santo, ele tinha intimidade, ele tinha a visão do alto. Sabe o que Moisés falou para Deus? Senhor, vamos ler aqui, ó, Êxodo 33:15, para você não achar que eu estou inventando. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Enquanto a maioria do povo ficou feliz, porque agora vamos sair do deserto, o anjo de Deus vai nos conduzir, Moisés falou: eu prefiro permanecer no deserto com a tua presença, do que ir para a terra prometida sem você. A presença, meu irmão, é mais importante do que tudo. A presença de Deus deve ser a tua alegria. A presença de Deus é o que vai definir a tua felicidade. Se você quer ser assim, diga amém. Ter visão do alto, meu irmão, é não parar pelas dificuldades e não negociar a presença. Se você estiver no deserto, se alegre, olhe para o alto, acima dos montes. E se você estiver no palácio, se alegre no Senhor, olhe para o alto acima dos montes, onde está o seu trono. Para onde está voltado os teus olhos? Qual o motivo da tua alegria? Está no dinheiro ou na presença? Quem tem visão do alto, muda o caos aqui embaixo. Fala assim comigo: quem tem visão do alto, muda o caos no vale. Quem entende isso, diga aleluia. Davi tinha visão do alto, e ele mudou o caos no vale. Quem tem visão do alto, leva a visão do alto para o confronto do vale. Vamos recapitular. Davi era um jovem, servia ao seu pai Jessé cuidando das ovelhas. Tinha os seus irmãos, que eram mais fortes, bonitos, e todos eles faziam parte do exército de Israel. Os filisteus se reuniram numa colina, sitiaram Israel. O rei da época, que era Saul, reuniu seu exército para proteger a nação, incluindo os 3 irmãos de Davi. Seu pai Jessé, preocupado com os filhos, falou: Davi, vem aqui, toma esses pães, esses queijos, essa provisão, e leva até a frente de batalha e me traga notícias dos seus irmãos. Quando Davi chegou no vale, meu irmão, todo mundo já sabe o que aconteceu. De um lado, 5 gigantes, 4 nas linhas de batalha, junto com o exército filisteu, um no centro do vale, gritando e amaldiçoando e desafiando o exército de Israel por 40 dias, e todo mundo sabe como se chamava aquele gigante. O seu nome era? Como era? Golias. Do outro lado estava o exército de Israel, o exército que tinha Deus do seu lado, mas a Bíblia fala que estava todo mundo com medo, e a cada grito, cada ofensa de Golias, os valentes recuavam e não dá. O cara é grande, 2,90 metros, a sua armadura pesa 60 quilos, a ponta de lança tem 6,2 quilos. Não dá. Davi chegou lá, olhou. Cadê o exército? Está todo mundo escondido lá de trás dos escudos com medo do Golias. Quem está entendendo, fala misericórdia. Depois que Davi conversou com Saul, falou: eu vou lá, eu vou derrubar esse gigante. O rei tentou lhe dar a sua armadura e a sua túnica. Davi, pois, não conseguiu se mover, falou: eu não preciso disso, eu confio mesmo no meu Deus. Vamos ler aqui o que está escrito em 1 Samuel 17:51.
Quem ainda não leu a história de Davi, meu irmão, e a passagem dessa batalha contra Golias, leia 1 Samuel capítulo 17. Mas hoje nós vamos ler aqui do versículo 51. Davi correu e se pôs de pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. O gigante estava 40 dias desafiando um exército, e o exército com medo. Chegou um baixinho lá, ruivinho, bonitinho, foi para cima dele com 5 pedrinhas na mão, deu-lhe uma pedrada na cabeça, derrubou o gigante. Olha o que ele fez. Davi correu, se pôs em pé sobre ele, e desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo. Quer dizer, cortou-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Deixa eu falar para você, quem tem visão do céu, põe ordem no caos aqui embaixo. Antes de Davi, era um exército, 5 gigantes, e só um fazendo barulho, e o exército de Deus recuado e acovardado. Davi chegou, foi para cima do gigante, derrubou, cortou-lhe a cabeça, e o que aconteceu? O exército que estava acovardado, marchou para cima de 4 gigantes, daquele exército que estava escondido, e matou todo mundo. O que precisa, meu irmão? Você precisa se colocar com a visão daquele que conhece Deus, porque atrás de você está cheio de, tem um exército muito grande acovardado, que só precisa ser motivado por um homem que enxerga Deus nas alturas. O mesmo exército que estava correndo de medo de um gigante, matou os 4 e mais o exército. Por quê? Deus enviou um homem que tinha intimidade com ele. Davi tinha visão do alto e colocou ordem no caos. É a mesma coisa que Deus quer fazer com você. Sabe por que na tua casa está em caos? Sabe por que na tua vida financeira está um caos? Sabe por que no teu trabalho? Sabe por que áreas da tua vida está um caos? Porque falta um Davi se levantar. Não dá para derrubar Golias. Foi o que Eliabe falou no versículo 28. Ele é forte, ele é especializado militarmente. Eu já medi ele de cima a baixo, não dá para vencer. Davi falou: você é especialista em armas aqui da terra, eu sou especialista nas armas celestiais, porque eu vou com o meu Deus. Eu não preciso de armadura do homem, eu não preciso de visão da terra, eu preciso acreditar naquilo que o meu Deus está me mostrando. Quem entende isso, fala aleluia, e pode aplaudir Jesus, queridos. Aleluia. Deus quer te usar para mudar o caos no deserto. Quem crê nisso, diga amém. Tem deserto no teu caminho? A tua conta bancária, meu irmão, como é que está? Está um jardim ou está um deserto? Eu tenho até medo de passar na porta do banco e o gerente falar: pega para prender. Mas isso não me impede de vir aqui para adorar a Deus. Isso não impede, meu irmão. Deus está aqui agora, servindo a Deus, com um monte de problemas acontecendo em minha volta. A minha alegria não está no que Deus vai fazer. A minha alegria está no que Jesus já fez na cruz do Calvário, há 2000 anos atrás. Se você entende, diga aleluia. Fala assim comigo hoje: Deus vai derramar colírio nos meus olhos, para eu enxergar do alto. Quem crê nisso? Isaías capítulo 2, versículo 2 novamente. Vamos entender o que quer dizer esse versículo que lemos no início do culto. Por que Deus pediu para você prestar atenção na palavra? Há um propósito, meu irmão, em Deus botar a perspectiva do céu nos teus olhos. Você tem 2 caminhos: senta, chora, foge, murmura, ou luta pela presença. Pedro, quando olhou para Jesus e viu a presença dele, ignorou a tempestade. Só que tem gente que quando olha para Jesus continua falando: Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, mas a tempestade está caindo. Jesus, que hora que vai resolver a tempestade?
Quem está entendendo, fala misericórdia. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal. Será elevado acima das colinas e de todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião. Sião é um monte, está nas alturas. De Jerusalém virá a palavra do Senhor. Jerusalém é conhecida como a cidade alta. Ele julgará entre as nações e resolverá a contenda de muitos povos. Diga aleluia. Presta atenção. Quando você eleva seus olhos para o Senhor, e quando você decide fazer o que Deus quer, que é acabar com o caos, quando você faz a sua parte, olha o foco de Deus na tua vida para as nações. Eles farão de suas espadas arados, de suas lanças foices. Uma nação não pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Venham, ó descendência de Jacó, andemos na luz do Senhor. Deus quer dar visão em você, meu irmão, porque Deus quer paz entre os povos. Ao invés de andar armado, nós vamos transformar as nossas armas em ferramentas para gerar sustento e provisão. Ao invés de usar armas para defender o nosso alimento, nós vamos usar as ferramentas para multiplicar aquilo que Deus está nos dando para compartilhar com os outros. Esse é o objetivo de Deus da visão. Deus usou Davi para levantar um exército de covardes, para vencer uma batalha. Deus quer usar você, meu irmão, para mudar a história da região onde você mora, para mudar a história da família que você vive. Deus quer usar você para salvar pessoas. Diga aleluia. No alto, Deus vai conduzir você para transformar o caos em paz. A visão do alto transforma a guerra em luz do Senhor. É do alto que vem a instrução. Foi por isso que Jesus disse: ide e façam discípulos, preguem as minhas palavras a eles, ensine a eles tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. E Jesus diz: e a minha presença não faltará, porque eu estarei convosco todos os momentos, até a consumação dos séculos. Amém. Há um propósito, meu irmão, de você estar aqui hoje. Agora eu te pergunto: onde estão os teus olhos? Se os teus olhos estiverem na terra, você vai olhar no nível da contenda, no nível da guerra que você está enfrentando. Se os teus olhos estiverem olhando só para os montes, você pode estar olhando para os altares que os homens criaram para adorar aqui, no plano terrestre. São falsos deuses, são imagens, são esculturas de animais, de demônios que acabam olhando. Mas o homem que tem visão do alto, e escreveu, nos ensinou: eu olho para o alto acima dos montes, porque é de lá que vem o meu socorro. Deus quer dar visão muito além do que você está enxergando. Deus quer te elevar, meu irmão, num nível acima das nuvens. Deus quer que você entre no estado de sobrenatural. Deus quer que você seja um instrumento para gerar paz onde você chegar. A paz de Jesus Cristo. Diga aleluia. Eu quero pedir para você ficar de pé.